Pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério com mais essa videoaula que é a continuação do nosso projeto de controle financeiro pessoal. Bom, se você não acompanhou essa primeira aula, eu recomendo que você volte lá um vídeo anterior, tá nessa playlist inclusive, tá? Na playlist de desenvolvimento de projetos. Vá lá, assista ele desde o início, depois venha e dê continuidade aqui, beleza? Bom, antes de mais nada, nunca é demais, né, pedir que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificações e, claro, sim, compartilhe com os seus amigos, tá bom? Bom, não vamos perder muito tempo, vamos colocar direto a mão na massa, tá? Bom, na nossa continuação aqui, no nosso último vídeo, nós tínhamos deixado aqui, né, toda a estrutura, né, só retomando aqui brevemente o que a gente tinha feito. Fizemos toda a parte de estruturação, criamos as regras de navegação aqui no nosso formulário. Agora, vamos entender um pouco mais a questão do banco de dados ou dos dados, né, oriundos do Google Forms. Mas antes de mais nada, eu tinha acabado tinha até me esquecido e a gente ia dar uma formatada aqui, né? Colocar uma capa bonita, enfim. E eu retirei essa imagem aqui, né? Essa imagem aqui do Google Imagens, tá? Porque eu achei interessante. A gente pode colocar exatamente esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Como se fosse a nossa capa aqui do nosso projeto. Tá? Então como é que eu faço? Então você vai clicar aqui, ó, vai clicar exatamente aqui, ó, nessa paleta de cores aqui, né? Alguma coisa relacionada nesse íconezinho aqui, clica aqui e aqui, ó, em cabeçalho da imagem, você vai fazer primeiro o download, tá? Dessa imagem. Eu já fiz o download, então clique com o botão direito, salvar imagem como, aí você dedica essa imagem numa pasta, tá certo? Como eu já fiz esse procedimento, então é só você clicar em escolher imagem, vem aqui, ó, em fazer upload, feito, ó, e ele tá aqui, ó. Então só clica aqui e abrir. Quando ele abrir, veja só, eu vou escolher exatamente esse ponto aqui, né, onde tem essa mãozinha aqui, né, onde pega aqui mais ou menos, né, a parte da calculadora, alguns dashboards, enfim. Ah, então escolhi essa imagem. Se você quiser usar essa imagem também vai estar lá no material. Então eu recomendo que você também baixe aqui na descrição do vídeo o material que foi usado para compor esse formulário, bem como todos os materiais para que você possa desenvolver esse projeto, vai estar lá. Então clique lá, baixe e acompanhe, assim como também essa imagem. Beleza, enquadrei aqui bonitinho, certinho. Vem aqui agora em concluído. Clica aqui e observe. Olha só que interessante. Quando eu clicar aqui em concluído, ele já dá até aqui uma cara diferente aqui para o nosso formulário. Ele então coloca uma capinha aqui, né? Vamos visualizar? Lembra como é que faz para visualizar? É só você clicar aqui nesse ícone de olho, né? Clica aqui nesse ícone de olho, clicou aqui e perfeito. Olha só como é que ele ficou agora. Tá uma cara bem diferente, né? E tá bem mais elegante, né? Com essa capa aqui, mostrando esse controle financeiro pessoal. Quando vocês abrirem ele no celular, inclusive, ele vai ficar também com essa imagem aqui bem diferentona, bem legal, bem elegante, né? Vamos fechar aqui, então. Era isso que a gente ia fazer brevemente no nosso formulário, que eu tinha esquecido, né? Na nossa última aula. E agora nós vamos partir para a nossa base de dados, né? Então nós vamos conectar essa base de dados aqui no Excel, tá? Então já estou com o Excel aberto aqui, uma planilha em branco. Perceba que no Excel eu uso a versão do Office 365, tá? Então se você não tem o Power Query, eu recomendo que você verifique primeiro a sua versão do Excel. Se for o 2010, você vai precisar baixar um suplemento para o Power Query, no Excel para o Power Query, tá bom? Então, eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo
o suplemento, onde baixar esse suplemento, os links. Então, Excel 2010 e 2013 não existe o Power Query nativamente nessas versões. Você vai precisar baixar o suplemento. O Excel 2016 em diante, ele já vem nativamente o suplemento dentro da faixa de opções dados, aqui nessa seção obter e transformar dados. Então o Power Query está exatamente dentro desta opção aqui, tá bom? Maravilha. Dado o recado, então nós vamos aqui então conectar essa planilha aqui, né? Esse Google Planilhas, tá? Com o Excel. Por quê? Porque a gente vai criar a base de dados no Excel e de lá a gente vai fazer toda a parte de desenvolvimento do dashboard, enfim. Tá? Então, é importante que a gente vincule. E o legal é que é o seguinte, toda vez que a gente incluir um novo dado aqui, uma informação nova aqui, automaticamente ele vai também vincular com o Excel. Se a gente excluir alguma coisa aqui, ele também fará exatamente a mesma coisa. Então aqui vai ser meio que um espelho, né? Um espelho de tudo que está entrando aqui do Google Planilhas, tá? Então vamos fazer isso? Bom, primeiramente, antes de mais nada, vale lembrar que você precisa estar logado na sua conta, obviamente, para você acessar o Google Planilha, precisa estar logado na conta. Se caso você não lembrar como faz para acessar aqui a sua base de dados, ó, vou fechar aqui, ó. Você vem aqui em respostas, tá? Ó, vem aqui em respostas, clica aqui e aqui, ó, o íconezinho aqui do Google Planilhas, tá? Então ele tá aqui, clique aqui e perfeito. Tá aqui então a nossa base de dados. Então tudo que é respondido lá no Google Formulários ou no Google Forms, tá? Ele vai vir para cá. Perfeito? Bom, como que eu faço para conectar? Nós vamos criar um link de compartilhamento com o Excel e nós vamos usar o Power Query aqui do Excel para fazer esse vínculo. Como que eu faço? Então preste bastante atenção a partir deste momento. Perceba que aqui, nessa aba aqui, nesse íconezinho aqui, tem esse íconezinho aqui, ó, compartilhar, tá? Então você vai clicar nele, clicou aqui, ele vai abrir essa janelinha, normal, perfeito, certo? E o segredo tá aqui, ó, acesso geral, tá? Então tem o acesso de leitor, tem o acesso de comentador e o acesso de editor. Você pode deixar o acesso de leitor somente, tá? E qualquer pessoa com link, mas fique tranquilo, ninguém vai acessar a sua conta, ninguém vai acessar nada, é apenas meio que criando uma API, uma API vulgarmente dizendo, né, para que a gente possa vincular com o Excel, tá bom? Então fique tranquilo, né? Pode deixar aqui como qualquer pessoa com um link. E aí na sequência clique aqui em copiar link, tá? Copiar o link. Então você clica aqui, ó, copiar o link. Perfeito! Então o que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui, copiou o link, maravilha, pode clicar aqui em concluído. Você vai vir aqui no Excel. Tá? E aqui no Excel, na faixa de opções dados, aqui na seção obter e transformar dados, clique aqui em da web. Tá? Então clique aqui em da web. Vai abrir uma janelinha e eu peço que você preste bastante atenção nesse passo agora, tá? Porque a gente vai precisar mudar um pedaço da string da URL para que ele possa fazer esse vínculo automático com o Google Planilhas, tá bom? Então você vai colar a URL que você copiou lá, colou, beleza? E preste bastante atenção nesse pedacinho aqui da string da URL, exatamente nesse pedacinho aqui, ó. Tá assim, ó, edit, interrogação, USP igual a sharing, tá? Então o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o que? Você vai apagar tudo que tá depois aqui dessa barra, né? Então tudo que tá depois desta barra aqui, você vai apagar. Você vai apagar, tá? E você vai preservar a barra do jeito que tá ali e vai escrever assim, ó. Eu vou deixar aqui, inclusive, na descrição do vídeo, tá? Export, interrogação,
format igual XLSX. Então, quando você coloca exatamente dessa forma, então, quando você está dizendo o seguinte: toda vez que eu atualizar a planilha, eu não quero que ele faça um download, eu quero que faça o download direto no Power Query. Eu quero que as informações que estão vindo lá da planilha, do Google Planilhas, sejam vinculadas direto aqui no Excel por meio da extensão XLSX. É basicamente isso que você está dizendo aqui para o Power Query, tá bom? Dito isso, você vai clicar aqui, ó, em OK. Quando você clica em OK, você vai abrir essa página aqui e perceba que você já tem aqui, ó, respostas ao formulário. Você já tem aqui, ó, uma consulta, né? E aqui um preview do que está dentro dessa consulta. Tá exatamente lá as nossas respostas lá do Google Planilhas, né? E, por sua vez, é um repositório de dados lá do Google Forms. Perfeito? O que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui em transformar dados, tá? Clique aqui, nunca aqui em carregar, tá? E aqui em cancelar, você vai cancelar tudo, obviamente, né? Então, nunca clique aqui diretamente no carregar, tá? Clique aqui em transformar dados, tá bom? Clique aqui. E aí agora, o que você vai fazer? Você aguarda ele carregar. Ele carregou na minha segunda tela que eu vou trazer aqui para vocês. Perfeito. Então esse aqui é o editor do Power Query. Então perceba que você tem aqui as respostas ao formulário. Se você nunca acessou o Power Query, ou você está aprendendo agora nesse momento como manipular ou fazer, né, tratamento de dados no Power Query, fique tranquilo, esse aqui é um processo bastante simples, tá? Claro que existe muitas técnicas para se manipular, para se fazer manipulação e tratamento de dados no Power Query, mas o nosso foco aqui é um foco bem simples, tá bom? Se você seguir esses passo a passos, não tem erro, tá bom? Perceba que aqui no editor do Power Query, você já tem aqui a consulta. Nós podemos até renomear aqui o nome dessa consulta aqui, ó, exatamente nesse campo, como controle financeiro 2023, tá? 2023, tá? Então pode colocar dessa forma, vou colocar um underline aqui, né, para separar. Perfeito. Tá? Então eu mudei aqui, ó, o nome da consulta, dá um enter e ó, ele já mudou aqui. Isso aqui é só o nome da consulta, tá? O nome da query, né? Então você não fique tranquilo, tá? O nome que representa essa consulta aqui, tá? Perceba que tudo que você fez aqui, né? Você vai fazendo, ele vai aplicando aqui, né? O passo a passo em etapas aplicadas. Então você conectou a fonte, a navegação, ele promoveu automaticamente os cabeçalhos, tá? E nesse momento ele também já identificou o que significa de cada coluna, segundo o cabeçalho, o que significa o tipo. Então, por exemplo, aqui, né, nesse caso aqui, ó, ele identificou que aqui é uma coluna de data. E perceba, e ele colocou aqui esse íconezinho aqui, ó, ícone de data, tá? Aqui, ó, ele preservou o ícone de texto, né? Porque ele identificou que o que está aqui nessa coluna são somente textos, né? Vamos explorar um pouco aqui mais para frente, ó. Olha só que interessante. Aqui ele identificou que é número, tá? Só que na verdade, tá certo, não deixa de estar errado, é número, mas aqui é número monetário, né? Então se a gente tiver centavos aqui, de repente ele não aparece. Tá? Então é importante que você coloque o tipo específico de cada coluna, e trabalhar com Power Query é isso. É você agora fazer a manipulação e o tratamento dos dados, tá? Só que o que acontece? Veja só, lembra que eu tinha comentado com vocês na aula passada que tinham 4 colunas com o mesmo nome, ó.
tipo movimentação 1, 2 e 3. A gente sabe que aqui é receita, a gente sabe que aqui é despesa e a gente sabe que aqui é aquela movimentação, né, entre contas, ou saque, ou entrada de dinheiro, enfim, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Essa coluna aqui, eu não vou usar, eu não vou entrar no mérito dela, tá? Mas estas 3 colunas aqui, nós vamos transformá-la em uma só. Porque não faz sentido a gente deixar uma coluna específica, 3 colunas para cada situação de movimentação, né? Então a gente vai transformar essas 3 colunas aqui, exatamente essas 3 colunas aqui, em uma coluna só. Como que eu faço isso? Então eu vou selecionar as 3 colunas e segurando o Ctrl, eu selecionei aqui. Selecionei, você vai vir aqui agora na guia transformar, tá? Clique aqui na guia transformar. E aqui na guia transformar você vem aqui ó, em transformar colunas em linhas, tá? Aqui é que tá o segredo, tá? Você vai transformar essas colunas em linhas, tá? Então você vai clicar aqui e transformar colunas em linhas. Exatamente essa primeira opção. Quando você clicar aqui, perceba, você transformou aquelas, né? Aquelas 3 colunas, coluna 1, coluna 2, aqui não tem a coluna 3, em uma coluna só com linhas específicas, tá? Então, veja só como é que ele estava. Vou voltar antes, o legal do Power Query é isso, né? Que você volta uma etapa antes, você vê como é que era. Então, era assim, ó. Então, 1, 2, 3. E aí, quando você aplicou as colunas não dinâmicas, né? Ou seja, as colunas em linha, você transformou exatamente essas 3 colunas em um local só, tá? O que você vai fazer agora? Seleciona essa coluna aqui, ó, essa coluna de valor. A gente vai dar um nome depois melhor para ela, porque ela não é valor, né? Botão direito do mouse, mover para o início, tá? Então aí, desse mover para o início, você moveu aqui para frente, você vai mover ele para depois aqui, ó, desse tipo de movimentação aqui, ó, tá? Você tem tipo de movimentação, e aí você escreve aqui, ó, você dá duplo clique aqui e escreve plano de contas, tá? Por quê? Qual que é o plano de contas? A movimentação de receita no plano de contas salário, movimentação de despesa no plano de contas de conta de água e movimentação de receitas no plano de conta de renda extra. E foi mais uma atribuição que eu coloquei, mais uma resposta ao formulário que eu coloquei. Essa última coluna aqui, ó, a gente pode excluir, tá? Então, selecione a coluna, botão direito do mouse, remover, tá? Maravilha! Ó, aqui, caso desejar fazer enfim, ele vai deixar do jeito que a gente escreveu lá no formulário. Só que a gente não precisa deixar dessa forma, a gente pode renomear de uma forma mais amigável, né? Então a gente pode clicar aqui e escrever anexos, tá bom? Anexos, simples assim, tá? Por quê? Porque toda vez que você clicar ali, vai gerar uma URL, vai gerar um link para o documento, tá? Então você vai clicar ali, vai gerar um link para o documento. Então, não precisa ter o nome como estava antes, né? Então estava antes, caso desejar, faça o upload do recibo. Então a gente muda essa nomenclatura aqui, que é uma nomenclatura mais lá pro formulário para anexos. E aqui perceba, ó, que tá certinho, ó, bonitinho, né? O que você vai fazer agora? Tá vendo aqui, ó, digite o valor? Também muda isso aqui. Aqui sim você deixa valor. Aqui você muda o nome da coluna para valor e muda o tipo dele para moeda. Aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui, ó, como número inteiro. A gente não quer ele como número inteiro. A gente quer ele como moeda, tá bom? Clicou ali, ó, perceba que até as casas decimais aparecem ali, bom? Eita. Bom, esse primeiro de carimbo de data e hora, a gente não precisa dele, uma vez que a gente já tem a data da movimentação aqui. Então seria redundância a gente deixar 2 datas, né? Essa data específica seria para
a movimentação, ou seja, quando você clicou no enviar lá do relatório, ele pegou exatamente a data e a hora do momento que você clicou no enviar. E essa data da movimentação aqui é a data que você fez de fato a movimentação financeira entre contas, né? Então não faz sentido a gente ter duas datas. Então esta data aqui, ó, esta aqui, ó, a gente vai excluir, tá bom? Essa aqui a gente vai excluir. Então você clica aqui, ó, botão direito do mouse no cabeçalho, remover. E perceba que tudo que eu faço aqui, ele vai aplicando aqui nas etapas aplicadas. É meio como se fosse um passo a passo, né? Eu digo vulgarmente que é como se fosse uma macro lá no VBA, né? Claro que guardadas as devidas proporções, né? Macro é macro, obviamente, VBA é VBA, mas ele cria um passo a passo aqui, né? Então cria um passo a passo aqui. Então faça isso, faça aquilo, depois faça isso, faça aquilo. E aí você vai criando aqui uma instrução para o Power Query. Perfeito? Bom, vamos deixar agora todas as letras das colunas de texto como letras maiúsculas. Então, ó, você vai selecionar aqui, botão direito do mouse, vai vir aqui, ó, em transformar em maiúscula, tá? Aqui também a mesma coisa, botão direito do mouse, transformar em maiúscula. Toda vez que entrar, mesmo que veja minúscula, você preserva um padrão, né? Então, é aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Então, você está fazendo exatamente o tratamento dos dados aqui. Aqui a gente vai preservar também como maiúscula. Onde tiver campo de texto, aqui não, porque é valor, tá vendo? É onde tem esse ABC aqui, ó. Então aqui também, ó, vamos colocar aqui, ó, transformar, maiúscula, e aqui também no campo de observações também, tá vendo, ó? Campo de observações, vamos deixar aqui como maiúscula. Esses anexos aqui, ó, eu prefiro deixar ele como minúscula. Primeiro nós vamos deixar ele como texto, tá? E deixar ele como minúscula. Por quê? Porque ele é exatamente a URL, a string da URL, para que você possa acessar os seus documentos. A gente não tem nada anexo ainda, mas depois vocês vão ver na prática isso acontecer, tá? Então vocês selecionem ele aqui, apenas esse anexo aqui, você transforma ele como minúscula aqui, tá? Somente ele. Perfeito, ó. Então nós já estamos aqui, ó, com a nossa base de dados tratadas. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Clique aqui agora em página inicial. Clique aqui, página inicial. E agora aqui, ó, fechar e carregar. Clique em fechar e carregar e fechar e carregar. Perfeito. Quando você fecha e carrega, olha só que interessante. Ele vai lá e traz para você exatamente, ó, ele está dizendo que tem 3 linhas carregadas, que representam exatamente o que? Essas 3 linhas aqui do formulário. Bom? Mas vamos dizer aqui, né? Vamos dizer que essa linha aqui, ó, eu errei ela, eu errei no lançamento, não era esse valor, enfim, eu acabei errando. O que eu posso fazer? Toda parte de edição precisa ser estritamente feita lá no Google Planilhas, porque aqui você só vai receber a base de dados. O que eu estou querendo dizer? Se você tiver que fazer alguma edição ou até uma exclusão de uma linha, exclusão de um lançamento, você precisa fazer exatamente ele aqui. Vamos fazer aqui? Então, a princípio, vamos fazer uma edição. Lembra que eu tinha lançado o salário aqui como 290? Só que eu me enganei, não é 290, é 2.900 reais. Então, eu vou vir aqui, ó, exatamente no valor aqui, ó, 2.900, tá? Troquei aqui, ó, o valor. O que eu vou fazer agora? Aqui ele ainda está aparecendo como 290. Mas olha que legal. Você vai clicar aqui agora em dados. Perfeito? Clica aqui em dados. E depois, opa. E agora você vai clicar aqui em atualizar tudo. Clica aqui em atualizar tudo. Tá bom? E olha, ele já mudou aqui, ó, para R$ 2.900.
certo? Legal isso, né? Ah, outra coisa, você precisa vir aqui, né? Seleciona toda a coluna, vem aqui, ó, e transforma ele em valor. Agora sim, né? Ele está em valor contábil, né? Perfeito. Bom, vamos agora fazer uma exclusão. Vamos dizer aqui que este lançamento aqui, eu fiz ele por engano. Na verdade, não era R$40 e não era a Sabesp. Tá? Era para eu pagar aqui a conta de luz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir exatamente aqui na minha planilha, no meu Google Planilhas, tá? Selecionei, botão direito do mouse, vou excluir linha. Quando eu excluir linha, fiquei só com 2 registros, 2 linhas de registros. Eu volto aqui, ele ainda está aqui. Por quê? Porque eu preciso vir aqui, ó, e novamente dados, atualizar e pronto, ali ele atualizou. Perfeito? Maravilha? Bom, vamos então fazer um lançamento. Vamos fazer um lançamento aqui no nosso formulário, né? Vamos fazer um lançamento no nosso formulário. Clique aqui, ó. E eu vou fazer um lançamento aqui do dia 23 mesmo, né? Do Banco Inter. E eu vou criar uma despesa, né? Criar uma despesa. E a despesa, eu tinha excluído a conta de água, mas na verdade era para pagar primeiro a conta de energia elétrica, conta de luz, tá? Então, conta de despesa de energia elétrica, perfeito. Agora eu vou colocar aqui mais ou menos, sei lá, R$75. R$75. Qual que é a origem e o destino? Na verdade, é o destino do dinheiro. Eu vou colocar aqui a EDP, aqui em São Paulo, a concessionária de energia é a EDP Bandeirante SA. Vou colocar exatamente aqui R$75. Se eu quiser anexar um cupom, a gente vai fazer isso depois, eu acho que eu já até comentei isso, né? Enfim, a gente vai fazer isso depois lá no celular. Não que você não consiga fazer por aqui também, você pode fazer, mas eu vou fazer de uma forma, né, mais dinâmica. E aqui em observações eu vou colocar uma observação simples, vou até colocar em letra minúscula. Olha só, referente luz de, sei lá, dezembro de 2022. E olha, perceba que eu coloquei em minúscula de propósito. Por quê? Lá no Power Query, ele precisa passar por aquele tratamento de dados e carregar na minha base de dados como letra maiúscula. Vamos ver se isso funcionou? Clique agora em enviar. E legal, maravilha. Pronto, ó, ele entrou aqui na minha base de dados, ó, entrou exatamente na coluna de despesas. Vamos ver aqui? Clica aqui em atualizar. E olha, conta de energia elétrica, R$75, EDP Bandeirantes, não tem anexos. E ó, ele veio como letra maiúscula. Bacana isso, né? Interessante, né? Muito bem, então essa é a nossa segunda aula. A nossa segunda aula, só recapitulando ela como o que a gente fez hoje, tá? Então, primeiro, a gente colocou uma carinha mais bonitinha aqui para o nosso formulário, tá? Colocamos aqui essa capa aqui, com essa mãozinha aqui, calculadora, os dashboards aqui, enfim, para dar um ar, né, de controle financeiro, né? Beleza. O que nós fizemos? Fizemos o vínculo aqui do Google Planilhas, que é o repositório de respostas do Google Forms. Fizemos o vínculo dele pelo ambiente de compartilhamento dele com o Excel. Através do quê? Através do Power Query. Então, usemos aqui o Power Query como forma de vinculação das bases de dados, né? Fizemos toda a parte de tratamento de dados, né? Tratamentos, porque ele veio cru, de uma certa forma. Então, a gente foi fazendo ali, ajeitando da maneira como a gente queria, né? Fomos fazendo aqui o tratamento dos dados e entendemos que tudo que nós fizermos aqui no ambiente do Power Query, as etapas são aplicadas exatamente aqui onde eu estou indicando. Bom? Maravilha. E aí, agora é só correr pro abraço, que a gente tem aqui a nossa base de dados. E a ideia é que essa base de dados ela cresça, né? A gente só tem 3 linhas aqui, mas ela, obviamente ela vai crescer bastante, né?
Maravilha! Bom, gente, por hoje, pelo menos por essa aula, é isso, tá? Agora na terceira aula, nós vamos fazer um dashboard financeiro. Um dashboard onde a gente vai conseguir entender quais são ali, né? Quais são as nossas principais dores no que diz respeito às nossas finanças pessoais, tá? Então nós vamos fazer desta base de dados um dashboard bem legal. E lembrando, tudo que nós fizermos aqui, né? Tudo que nós fizermos, materiais, tudo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é importante que você acompanhe essa aula não somente vendo, mas praticando também. Beleza? Novamente, peço que você, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, considere se inscrever, dê um joinha aí, curta o meu vídeo, né, minha videoaula, compartilhe com seus amigos, especialmente aquele seu amigo, né, que precisa colocar as contas em dia aí, como é que ele não sabe como fazer, tá pensando em comprar alguma solução mirabolante aí de mercado. Não, só fazer esse projeto aqui junto conosco aqui já basta. Maravilha? Compartilha com ele e nos vemos na nossa terceira e última aula, que é o dashboard. Perfeito? Gente, muito obrigado e até mais.